Bem, meus amigos e minhas amigas do portal Contra a Prosa, o vídeo de hoje é um vídeo muito difícil para mim, porque é um assunto muito amplo e eu vou tentar em 10, 12 ou 13 minutos tentar fazer um resumo para vocês e ser compreendido, que é esse meu objetivo. É sobre essa coisa que o povo chama de vontade popular. E eu cheguei a este vídeo porque eu li uma sentença de um dado juiz sobre uma questão e ele lá colocou que era o clamor das ruas. Outro político fez discurso no Congresso Nacional dizendo: é a vontade do povo. Um juiz do STF, um ministro, no meio de uma sentença, argumentou que o que ele estava decidindo era a vontade do povo. E aí eu parei para ver isso, para estudar um pouco e estou percebendo o seguinte: toda vez que alguém vai fazer uma coisa errada, fora do padrão, que você não encontra em nenhum lugar da lei algo parecido, eles então tiram da cartola essa mensagem extremamente popular: é a vontade do povo. E aí cola e vê se pega. E normalmente pega, porque o apelo popular é fantástico. Só que eu vou hoje aqui deixar claro para os senhores e para as senhoras o seguinte: se seguíssemos a vontade popular, nós hoje não estaríamos no lugar que estamos. Porque, minha gente, se a gente for colocar em prática o que é a vontade popular, o que é que o povo quer? O povo quer paz, saúde, o povo quer trabalhar, ganhar seu dinheirinho, viver, o povo quer se divertir, né? O povo quer fazer aquilo que é o comum, do ato mais agradável de se viver. E às vezes, para a gente evoluir, a gente precisa romper com certos padrões. Se tivéssemos que seguir a vontade popular, nós hoje seríamos povos divididos em tribos, no meio do mato, de forma nômade, brigando entre si, ou juntando todos no momento de coletividade para a caça ao javali em algumas regiões, em busca do que comer e do que beber. Seríamos isso. E aí você pergunta: mas como assim? Vamos lá. A vontade popular não criou o telefone, a vontade popular não criou a internet, a vontade popular não criou a televisão, a vontade popular não criou essa câmera, por exemplo, que está filmando aqui agora. A vontade popular não criou nada que a gente possa chamar de evolução. Porque a vontade popular segue apenas os instintos, os desejos mais puros dos seres humanos. Estão relacionados aos seus sentidos. Isso é vontade popular. Agora, apesar da vontade popular não criar e não construir nada, ela consolida o que se estabelece na sociedade como uma nova norma, como um novo elemento, digamos assim, que possa melhorar a convivência social. Ela serve para consolidar isso, né? E vamos lá, para vocês entenderem, por exemplo, vamos pegar o caso do Japão. O Japão, quem se lembra dos kamikazes, era fácil convencer alguém que botar uma bomba no corpo e cair no meio do inimigo
e se explodir e levar consigo 20, 30, era uma forma que eles encontravam, segundo pregavam naquela época, de o Japão ser uma nação soberana. Todos acreditavam nisso. Isso não foi o povo que criou. Alguém pregou este discurso e essas pessoas seguiram. Mas como um mal é combatido por outro, na Segunda Guerra Mundial, aquelas bombas que caíram sobre Hiroshima e Nagasaki, causando aquele arraso, fez o Japão parar e meditar. Alguém chegou para o povo e disse: esse não é o caminho. O melhor caminho é o caminho da paz. E hoje você vai ao Japão. Você tem o Japão como terceira maior economia do planeta, com tecnologia de ponta e pregando a paz. E o povo seguindo. A mesma maioria que seguiu o Japão antes da Segunda Guerra é a mesma maioria que segue o Japão hoje da paz. Portanto, o povo, a vontade popular, serve para consolidar boas ou más ideias. Vamos para outro exemplo aqui. A Alemanha de Hitler. Vocês acham que o povo alemão foi responsável pela matança daqueles judeus? Não. Alguém disse que aquilo ali era o caminho. E o povo, a partir deste discurso, daqueles discursos inflamados, e que acabou contaminando as pessoas, todos seguiram. Né? Hoje, a Alemanha não quer nem ouvir falar das ideias de Hitler. E a Alemanha hoje é a maior economia europeia. E todos seguem. A vontade popular consolidou esta Alemanha de paz que nós temos hoje. Eu vou trazer para o nosso Brasil para vocês entenderem. Né? Vocês viram aí as imagens dos caminhoneiros se abraçando, chorando, dizendo que Bolsonaro tinha decretado estado de sítio. Minha gente, aquelas cenas patéticas, muita gente acreditou. Alguém disse para esses rapazes, para esses senhores, que o estado de sítio ia melhorar a vida de todo mundo aqui no Brasil. Como muita gente acredita que uma ditadura militar vai melhorar o estado dos brasileiros. E essas ideias vão sendo replicadas e multiplicadas. E as pessoas vão ouvindo os argumentos, uns aceitando, outros não. Vocês viram aquele povo na praça? Vocês viram aquele povo na Avenida Paulista, em São Paulo? Segundo dizem, tinha 130 mil pessoas ali. Não era pouca gente. E aplaudindo aquele discurso, né, de Bolsonaro. Que não é um discurso, é uma declaração de guerra contra a democracia. E aquele povo seguiu. Então, não deu certo por quê? Porque não foi a maioria que consolidou. Né? Se a maioria, vocês estão vendo aí as pesquisas, todos negando as ideias de Bolsonaro, mas se a maioria consolidasse, aceitasse estas ideias, hoje com certeza estaríamos numa ditadura. Porque, repito, a vontade popular não cria nada, mas a vontade popular consolida o que nós criamos. Então a democracia foi criada por alguém. A criação é feita na solidão. Os cientistas criam remédios, soluções, os engenheiros criam obras. E aí vem a vontade popular e consolida. Hoje todo mundo tem um celular. Mas não foi a vontade popular que criou. Certo? Mas a vontade popular foi lá e consolidou. Todo mundo hoje quer ter um celular, porque é útil. Como todo mundo hoje quer trabalhar e ganhar dinheiro, porque é útil. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui diante de dois fatos bem recentes que eu queria passar para vocês. Um envolve a deputada Tabata Amaral, um
maluco, um doido, sei lá, qualquer, resolveu chegar numa rede social e dizer o seguinte, vou ler para vocês ipsilíteres. Se eu encontro na rua, se referindo à deputada, soco até ser preso. Isso é um ato de violência. Vocês acham que a vontade popular criou um negócio desse? Não. Um cara foi lá e disse. Aí vem um cara conhecidíssimo de vocês, que é o ator José Abreu, petista de carteirinha, vai lá, pega esta frase e replica nas redes sociais. Ele tem 500 mil de seguidores. Ele tem 500 mil seguidores. E aí, porque foi José de Abreu que disse, não foi Landiswald, não foi seu José da esquina, foi José de Abreu, ator da Rede Globo, um rosto conhecido nacionalmente, que disse isso. O que é que muita gente vai colocar na cabeça? O problema é com Tabata Amaral. E aí cai em cima da deputada. Observem que a reação contra José de Abreu, felizmente, foi maior. Portanto, nesse caso, a vontade popular foi criticando o ator José Abreu. Foi criticando o comportamento dele. Então, nesse caso, a vontade popular é aquilo que a gente chama o tiro saiu pela culatra. Porque o povo não vai seguir determinados absurdos. Como não seguiu o que Bolsonaro disse lá na Avenida Paulista. Porque o que Bolsonaro queria na Avenida Paulista? Que todo mundo arrebentasse com tudo, que as polícias invadissem e que tomassem os órgãos do governo e que ele implantasse uma ditadura. O povo foi lá, ordeiro e pacato. Gritou, bateu palma e tudo, mas de forma ordeira e pacífica, como manda a democracia. Pode você até não concordar com o que o povo aplaudiu ali, mas o povo foi ordeiro e pacato. Esse fato de José de Abreu de criticar uma deputada Tabata Amaral, que pensa diferente dele, e não é porque ela pensa diferente dele que ele tem que sair por aí colocando postagens com práticas de violência. Isso não é aceitável de forma nenhuma. Como também, minha gente, não é aceitável o que está acontecendo hoje, por exemplo, com o aniversário de Paulo Freire, que se tivesse vivo faria 100 anos hoje. O deputado Eduardo Bolsonaro foi para as redes sociais dizer que a educação brasileira hoje está desse jeito por causa das ideias de Paulo Freire. O que é um absurdo ele dizer um negócio desse. Se ele ideologicamente não é do mesmo ramo de Paulo Freire, não quer dizer que as ideias de Paulo Freire são nocivas à sociedade. Aliás, abrindo um parênteses aqui, Paulo Freire não é à toa que é o nosso patrono da educação brasileira. As ideias de Paulo Freire sobre a educação são fantásticas. E não me venham para cá dizendo que a educação brasileira está do jeito que está por causa das ideias de Paulo Freire, não. Que ninguém, aqui e ali um ponto ou outro, mas ninguém aqui no Brasil, nenhum estado da federação, colocou em prática as ideias de Paulo Freire. Se tivesse feito isso, nós estávamos bem além do nosso processo educacional. Aqui no Brasil acontece uma coisa fantástica. Adotam o discurso, mas a prática é a mesma de sempre. Eu conheço uma professora, por exemplo, que é apaixonada por Paulo Freire, mas vai para a sala de aula e manda os alunos fazerem cópia o dia todo. Depois dá ponto de graça aos alunos para não ter trabalho depois e aprova todo mundo para não ter trabalho durante as suas férias. E é defensora de Paulo Freire. Adota o discurso. Bota Paulo Freire lá em cima. Mas não pratica o que Paulo Freire pregou. Então não é Paulo Freire o responsável pela desgraça da nossa educação. Tem muitos e vários responsáveis. Desde professores que não praticam em sala de aula o seu devido papel, a políticos que fazem da educação apenas uma escadinha para poder subir mais ainda na vida política. Então, o que Eduardo Bolsonaro está falando sobre Paulo Freire não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Bom, se Paulo Freire falou lá outras questões políticas, pregou a ditadura do proletariado, essas coisas todas, bom,
coloque isso de lado. Isso não tem nada a ver com educação. Isso é uma ideia política de Paulo Freire. Se nós concentrarmos Paulo Freire no setor de educação, vocês vão ver o quão rica é a obra de Paulo Freire para a educação brasileira e do mundo, inclusive do mundo, não é só do Brasil. Portanto, minha gente, para fechar a questão de hoje, eu diria a vocês o seguinte: vontade popular não constrói nada. A vontade popular consolida as boas ou as más práticas. O povo evolui junto com as ideias. Estamos nesse ponto hoje porque evoluímos. Sim, às vezes a gente dá um passo atrás, é verdade, como agora acredito que estamos dando um passo atrás, mas quem sabe se amanhã a gente não dá 2 passos à frente. É preciso ter fé e acreditar na vontade popular. Bom, por hoje é isso. O vídeo já ficou longo. Um abraço a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Por favor, se inscreva no canal. Estamos com 1.900 inscritos. Gostaria de ter você, a sua assinatura, o seu nome na lista que espero ao final do ano teremos 2.000 inscritos. Um abraço, dê um like aí no vídeo, espalhe esse vídeo por aí e até uma outra oportunidade.